Olá, amigos. Mais um programinha Capital Mística. E aqueles que se lembram do programa da semana passada, lembram com certeza de que nós tivemos entrevistando duas terapeutas holísticas especializadas na técnica das constelações familiares, que é algo já bem conhecido na Europa, mas que está começando a chegar aqui no Brasil. E tem muita gente que está se interessando pelo assunto, o que é um indício seguro de que é algo que veio para ficar e que veio para fazer sucesso e veio para ajudar muita gente a sair dos seus problemas pessoais. As nossas entrevistadas, que de boa vontade se dispuseram a fazer mais um programa para explicar direitinho o que são constelações familiares, são a Sauênia e a Dani. Muito bem. Vamos então para o nosso bate-bola, né? Porque, como eu disse no programa passado, eu não fiquei satisfeito. Eu digo, tá muito bom, muito legal, mas eu quero mais. Então vocês agora, como vocês falam tanto em amor, né? Por amor vocês vão me dar mais informações, né? Em nome do amor eu quero mais. Em nome do amor eu quero mais, porque se for pela dor, eu condeno vocês a vir a mais um programa. Olha quanto sacrifício. Não. Nós entregamos esse legado. Então, tudo bem. Eu sabia que com uma ameaça dessas, elas iam ficar participativas. Bom, gente, do programa passado, nós definimos o que são constelações familiares e como funcionam. Agora, de maneira assim, bem prática, né? Bate e leva. Me expliquem, especificamente, para que é que serve? Dani. Olha, para tudo, né? Na verdade, você achou que ia fazer uma pergunta resumida e eu tô... Na verdade, ela serve para resolver qualquer tipo de questão. Então, pode ser uma questão de física mesmo, de trazer uma compreensão de uma doença, por exemplo, não que vá curar. Na verdade, essa terapia ela não vai trazer. Se eu tenho um câncer, eu vou lá e aí, porque eu vi da onde surgiu essa minha doença, eu vou sair sem câncer. Né? O que acontece é que muitas vezes, algumas questões, né, se elas tinham um vínculo emocional tão forte com essa origem ancestral, a partir do momento que eu tenho consciência de por que eu dei origem, né, a estar construindo essa problemática, eu posso dissolver. Da mesma maneira como eu construí, eu também consigo dissolver, desde que eu tenha consciência do que eu fiz com o meu próprio corpo. Mas não significa necessariamente que por essa clareza ou por esse entendimento da origem dessa doença que ela vai se dissipar. Mas ajuda em muitos casos, inclusive em alguns traz a cura mesmo, tá? Não, eu entendo. Veja, por exemplo, fala-se câncer. Até uns anos atrás essa era uma palavra proibida. O pessoal tinha tanto medo do câncer que nem diziam câncer, diziam que está com aquela doença, nem citavam qual era. Hoje, uma pessoa que tem câncer, graças aos adiantos da medicina, ela tem muita condição de cair fora, conseguir curar o câncer. Mas há uma corrente que diz que câncer não se adquire, se cria. Então, e se nós vamos ver o que é que gerou o câncer de uma pessoa, cai naquele problema dos problemas de ordem emocional, coisa e tal, tereré. E dentro daquele conceito, Dani, da cruz da vida, né? Que todo mundo sabe, eu tenho uma cruz para carregar na vida. O que a pessoa não sabe é que a cruz é filosófica. Então, existem 3 cruzes dentro do mapa, né? A casa 1, 4, 7, 10, a casa 2, 5, 8 e 11, e a casa 3, 6, 9 e 12. A maior parte das cruzes da vida estão colocadas na casa 1, 4, 7 e 10, que são ou pessoas que não se entendem,
ou pessoas que têm graves problemas familiares, ou pessoas que não conseguem saber o que é que elas vieram fazer nessa vida, não encontram sua vocação, e, em último lugar, são pessoas que, como não se entendem, a infância foi problemática, na hora de buscar, quero encontrar alguém que me faça feliz, isso é uma utopia, mas dão com os burros na água em toda a linha, não é verdade? Uhum. Bom, e aí eu estou vendo que entra o lado da constelação. Uhum. Bom, então tá, serve para resolver, problemas de saúde. Não só, né? Que mais? Problemas de... Então, financeiros. Financeiros. A origem do dinheiro, por exemplo, né? A origem da questão que me trouxe a escassez. Que, na verdade, eu posso ser uma pessoa que, por exemplo, não paro em emprego nenhum e aí não entendo por que minha vida está fazendo esse movimento de nunca conseguir firmar um trabalho ou uma profissão. Então, a gente pode ver questões que afetam a vida financeira da pessoa, questões que afetam a vida, né, da saúde, questões... Relacionais. Relacionamentos todos, né? Todos. Então, assim, com irmãos, com o meu namorado, com o meu pai, com a minha mãe, ou relacionamentos... Qualquer tipo de relacionamento com amigos, afetivo. Drogas. Questão com drogas, problemas... Alcoolismo, problemas afetivos em geral. Compulsividades. Nossa, é uma gama imensa, na verdade. Esquizofrenia, deficiências. Autismos. Vocês já estão dizendo, cura tudo, até o encravado se bobear. Na verdade, ele abre um espaço para que as forças que ficaram interrompidas e que foram responsáveis por esses conflitos e essas dificuldades, elas encontram um lugar de passagem. O movimento normal do fluir da vida, ele retoma o seu curso. Certo. Então, ele abre esse espaço. Muitas vezes, a pessoa vem e traz uma questão. Sauênia, qual é a questão? Eu pergunto, qual a questão? E aí, Sauênia, a minha questão, ela tem a ver com uma dificuldade que eu tenho de me expressar em público. Eu tenho uma grande timidez. E isso envolve todos os meus relacionamentos, né? Então, eu pergunto sempre, quais os fatos marcantes que aconteceram na sua vida? Uhum. Né? O que você recorda que é importante, que aconteceu com seus pais ou com seus avós, que você acha importante estar trazendo aqui? Esses fatos marcantes podem ser várias questões. Pode ser desde uma questão de um irmão que faleceu precocemente, um aborto, o fato de um desastre, problemas marcantes que houveram no seio dessa família, né? Entendo. Então, ela vai colocando as questões que são importantes. E na colocação dela, quando ela está colocando essas questões, logo em seguida, ela mesma, através da expressão corporal, da respiração, ela vai dar uma maior ênfase para aquilo que realmente está tocando ela naquele momento e que é pertinente à questão que ela está trazendo. Compreendo. Então eu pergunto, e quais são as pessoas que você traria para participar, estarem presentes nesse sistema que poderiam ajudá-la a levar luz, a trazer uma solução para essa questão na sua vida nesse momento? Então, normalmente ela coloca... eu traria o meu pai, eu traria a minha irmã, então, que faleceu, né? E nós começamos da forma mais simples, pelo sistema mais próximo e trazendo novos elementos se assim forem necessários. Mas como, Sauênia, que isso pode, né? Os telespectadores podem estar pensando, como que pode trazer essas pessoas da família, né? Como funciona isso? Na verdade, nós fazemos em grupo, podemos fazer individualmente também com um sistema que se chama sistema de âncoras. Mas, normalmente, nós fazemos com um grupo de pessoas. Então, as pessoas que estão ali, elas estão conscientes do que está acontecendo, da técnica das constelações, que vai haver algumas pessoas que vão apresentar suas questões e elas se dispõem a representar essas pessoas que fazem parte do sistema. Então, uma vez que essas pessoas tomam esse lugar, elas são como que levadas a perceber corporalmente, através das sensações, dos sentimentos,
como é estar no lugar daquele pai. E qual é a grande surpresa? A grande surpresa é que as pessoas, elas passam a ter sensações e sentimentos os quais não pertencem à vida delas, nem às suas imagens interiores, mas sim correspondentes àquelas pessoas que faziam parte daquela situação referente à questão que a pessoa trouxe. Quando você fala que vocês podem trazer pessoas, isso você está falando no sentido lato, não no sentido figurado. Vocês convidam pai, mãe, irmão, não, é no sentido então figurado. É. Ah, bom, entendi. Agora você até pode realizar, já houve questões de famílias que tiveram a intenção de resolver uma questão interna e pedirem o meu trabalho, me convidarem para estar organizando, mas normalmente todo esse estudo foi feito para ser realizado com a pessoa que requer a questão, que quer esclarecer essa questão, faz uso, digamos, né, da presença das pessoas que estão ali, que é um grupo, é uma dinâmica de grupo terapêutica, e que não necessariamente essas pessoas fazem parte da família dessa pessoa. Entendo. Muito bem, amigos, olhem só, já estamos começando a desenrolar o novelo. Nós estamos indo para os nossos comerciais. Vocês aguardem só um minutinho que nós já voltamos com maiores detalhes. Ok, amigos, estamos de volta entrevistando as nossas amigas Sauênia e Dani. Elas, como vocês sabem, são especialistas em constelações familiares. Bom, perguntinha básica. Há quanto tempo vocês juntaram seus esforços? Bem, que eu particularmente, né, venho desenvolvendo um trabalho voltado para as relações humanas fazem 20 anos. Mas que eu e a Dani nos encontramos faz uns 3 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso. 2 anos e meio. E você, Dani, você como profissional também já tem uma longa caminhada, que eu sei. Sim, na verdade, mais de 20 anos na astrologia e uns 8 anos nas terapias transpessoais, né? Renascimento, florais, e aí caí na constelação e acabei em crânio sacral. Na verdade, até já esquecendo que mais minha paixão maior também, terapia crânio sacral e as constelações atualmente, que me encantaram. Bom, então podemos dizer qualquer coisa de vocês. Menos que vocês são novatas no métier, né? Então tá bom, olha, a antiguidade é posto. Então você já podemos, sem ofensa, chamá-las de generalas ou coronelas, né? Tudo bem. Ok. Onde é que vocês trabalham? Aqui mesmo em Florianópolis, né? Na verdade, atualmente a gente tem um trabalho, né, essa parceria aqui, ela é itinerante. Então, na verdade, a gente leva esse trabalho para um espaço onde eles, né, estejam abertos e as pessoas estejam precisando desse tipo de terapia. Então, a gente, por exemplo, atualmente tem uma parceria muito boa com um espaço no sul da ilha, no Campeche, que chama Mandala, e um outro espaço nos ingleses que se chamam Sarani. Né, são espaços de terapias, né, então é reunido uma vez ao mês, a gente tem divulga as pessoas interessadas, porque o que é interessante assim, você não precisa necessariamente ir constelar, levar uma questão tua, você pode experimentar, conhecer o trabalho, para ver se isso toca a tua alma e se você sente que tem alguma questão tua precisando ser trabalhada ou ser mais observada. Então, para o trabalho se realizar, a gente precisa de um grupo de pessoas. Então, sempre existem participantes, ou seja, eu vou trazer uma questão familiar da minha vida, que vai precisar de um representante para ser a mãe, o pai, o avô, sei lá, quem tiver que aparecer no sistema, precisam de pessoas para representar esses personagens. Então, é sempre um grupo que vai estar assistindo e, ao mesmo tempo, entrando como representante de uma dessas pessoas para o sistema. Então, é um trabalho feito em grupo muito bonito. E que as pessoas também têm liberdade de dizer sim ou não. Né? Porque a pessoa que pede a constelação, quando ela vai montar o sistema, ela vai ser orientada a convidar.
Então, por exemplo, se você estiver fazendo parte do nosso grupo, você vai ser consultado se você gostaria e se sente disponível. Se você sente que não, você diz que não. E ok, esse é a sua forma de preservar o seu espaço e é respeitado com muito carinho. Então, ela vai até outra pessoa e uma outra pessoa, então, naquele momento, com certeza sempre tem um grupo disponível a estar participando e representando. E nós, nesse trabalho itinerante, eu gostaria assim, de colocar que nós trabalhamos em Florianópolis, eu trabalho atualmente em todos os estados do Brasil, principalmente no sul do Brasil. Sim. Certo? E eu brinco sempre assim, quando alguém vai na tua casa, tu faz um convite, não faz? Ou alguém chega lá na tua casa e entra? Não, normalmente na minha casa só entra quem eu convido. Exatamente, o telespectador da mesma maneira, né? Ele vai se sentir respeitado quando ele convidar e essa pessoa respeitar o momento dele estar disponível dela chegar lá na casa dele. Sim, com certeza. Então, da mesma forma, é assim que funciona. Se as pessoas fizerem um convite para a Dani, para a Sauênia, nós também iremos visitá-los. É assim que funciona. É, bem democrático, diga-se de passagem, né? Tá certo, muito bom. E vocês dão cursos de constelações familiares? Eu não. Não. Atualmente não. A Sauênia? Não, a Sauênia, na verdade, assim, dentro dessa minha caminhada, não é a minha intenção da formação em constelações, embora eu tenha habilitação para. A minha intenção é reunir todo o estudo que eu fiz durante 10 anos da pesquisa de essências e florais, cascas, flores, raízes, cogumelos, né, com um estudo voltado para a cura da desordem na ancestralidade e na primeira infância, no período de concepção, gestação e nascimento, e associar com a respiração e com as constelações, os princípios sistêmicos da constelação. Dessa técnica que eu desenvolvi chamada Florescer, que reúne os princípios da constelação, os princípios da respiração e o conhecimento e toda essa pesquisa Alma da Terra, dessa união eu dou formação. Mas é a única área que eu dou formação, que é o Florescer. Muito bem. Mas nós podemos indicar as pessoas que tiverem interesse, pessoas que são habilitadas, que têm um respaldo, uma caminhada assim de confiança. Inclusive o próprio Bert Hellinger está vindo agora em maio, em Águas de Lindóia, em São Paulo, trazendo o 3º módulo de formação, em Science Hellinger, que é o nome que ele dá à ciência das relações humanas, que é um passo além das constelações familiares, uma nova percepção que ele tem, que as constelações familiares, elas além de atuarem dentro da consciência coletiva, elas atuam também numa consciência maior, sendo regidas por uma força maior. Meu Deus, isso é aquele negócio que... Sabe aquele negócio que a gente vê um fiozinho num pullover, aí a gente puxa, aí vem uma carreira. A gente continua puxando e vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco, cadê o pullover? Você tem aqui a sala toda cheia de um fio que se desenrolou. E eu estou vendo que, pelo que vocês estão me dizendo, isso vai muito longe, amiga. Caramba. Na verdade, o que eu sempre falo quando alguém me pergunta o que é constelação, como é, me explica esse trabalho, vai sentir, né? Ou seja, vai assistir um grupo, porque é muito difícil de você explicar o que é você sentir a alma de uma outra pessoa. E não é incorporação, é um trabalho morfogenético, ou seja, não tem nada a ver com espiritualidade, com religião, com nada disso. É uma técnica. Mas é uma técnica que acessa, porque na verdade, hoje em dia, acho que com a questão holística cada vez mais sendo comentada, física aí toda hora sendo colocada para as pessoas, né? Se compreende o que é falar em universo holográfico, ou seja, tudo está interligado. Então, se eu entro num campo, né? Fecho um campo de trabalho, eu estou criando um espaço, né, para acessar exatamente esse inconsciente coletivo que está permeando tudo e todos. Então a gente trabalha, por isso que é muito difícil para a mente, às vezes racional, né, compreender a profundidade e o alcance mesmo do trabalho. Então tem que assistir. Agora, tudo bem, ok. Olha, já fica implícito
que se vocês quiserem saber o que é, o melhor mesmo é vocês irem lá e provarem na pele. Eu, particularmente, estou disposto a dar esse salto quântico. O que confesso, amigos telespectadores, esse negócio, não sei explicar assim racionalmente por quê, mas mexeu nos meus gorgomilhos, se é que vocês me entendem. Eu digo, eu estou sentindo que eu preciso ver isso de perto, porque é até aquilo que já foi falado, que é até uma maneira, quem sabe, que a gente tenha descoberto uma forma da gente transcender as informações que a astrologia dá, e muito bem dadas, mas a gente pode ir mais longe. Poxa, por que a gente vai se contentar com pouco se a gente pode chegar a alcançar muito? Então, eu estou sentindo que eu tenho que experimentar esse negócio. E eu vou pegar o peão pela unha, amiga. Eu vou atrás, eu quero saber, eu quero sentir. A palavra é essa, é sentir. Então, o meu sensorial, eu vou lá com ele bem carente, que é para eu encher as burras. Muito bem. Agora, uma perguntinha bem prática. Aparece, né, amiga Sauênia, um cliente ou uma cliente procurando a ajuda de vocês. E, logicamente, ela vai entrar num processo de um tratamento. Normalmente, é lógico que cada caso é um caso. Qual é o tempo de duração médio de um tratamento através da técnica das constelações familiares? Então, aí está mais uma preciosidade dessa técnica. Ela é profunda, suave, rápida e eficaz. Se nós seguirmos o que é a percepção e o estudo, a pesquisa que realmente foi feita por Bert Hellinger, ele coloca muitas vezes que uma questão, ela pode ser esclarecida em um encontro. Tudo vai depender da força do movimento da alma dessa família, que está expressa através da própria alma de quem está ali. Então eu vou te falar de uma forma mais assim direta. Tudo depende da forma com que tu compreendes aquilo que tu vive durante a constelação e que tu levas para a tua vida de uma forma prática. Certo? Então, dentro da constelação é revelado algo que faz com que você, por exemplo, tenha consciência de que aquela culpa que você colocou sempre na mão de sua mãe, na verdade, ela tem todo um outro desmembramento, tem toda uma outra história. E aí você assume o que é seu e entrega para sua mãe aquilo que é dela. Mas se você reconhece que você tem parte nessa história, que você é responsável por parte dessa história, você não vai poder mais agir da mesma forma na vida cotidiana, nas suas relações. E isso é um exercício, tu bem sabes disso. Não é de uma hora para outra, mesmo eu tendo uma compreensão sentida, que eu transformo. Isso é o salto quântico. É quando eu tomo essa consciência, ela passa pelo meu sentir e realmente eu acolho aquela história, e quando chega na minha vida, todas aquelas situações onde eu projetava a imagem da minha mãe nas minhas relações, elas passam a ter uma outra conotação. Eu passo a ver de uma outra forma, eu passo a me responsabilizar mais pelos meus atos, eu passo a ver com olhos de amor situações que antes eu guardava rancor e ressentimentos. Entendo. Então vai depender muito. Se essa pessoa, no caso, dentro da caminhada dela, ela nunca teve contato com uma psicoterapia, nunca teve contato com um autoconhecimento, ela veio nessa caminhada e foi convidada, a alma dela foi chamada naquele momento de estar ali pela primeira vez. Talvez seja necessário ela retornar outras vezes, né? Mas eu aconselho sempre que essa pessoa retorne a fazer uma nova constelação dentro de um período de 2 a 3 meses, né? Que é para dar tempo de sedimentar. Isso, porque na verdade esse movimento ele vai acontecer como uma pedrinha no rio, como ondas. A partir do momento que o que estava interrompido foi liberado,
isso vai alcançar 7 gerações passadas e poderá alcançar as gerações futuras. Então, para que isso aconteça, precisa respeitar o tempo e o ritmo de cada um se mover. Certo. E é isso que vai definir o momento que a pessoa está pronta para uma nova constelação. Ou seja, ela já integrou na sua vida a consciência sentida que ela viveu naquele momento, daquela história, já transformou, já ecoou nas suas relações com o marido, com os filhos, aquilo que ela viveu. Então tá. Ok, meus amigos, olha só, continuamos tirando coisas e vão saindo informações. Isso daqui é que nem a caixa de Pandora, não para de sair surpresas. Estamos indo para mais um comercial. Não saiam daí porque ainda temos mais coisas para mostrar para vocês. Muito bem, meus amigos, voltamos entrevistando a Dani, a Sauênia, especialistas em constelações familiares, e eu iniciaria este bloco perguntando especificamente um exemplo prático. Dani, vai lá, puxa aí da tua memória prodigiosa um caso aí que você acha que vale a pena contar, né? De um atendimento que você e a Sauênia tenham feito aí para algum cliente, mostrando o antes e o depois, e de preferência o durante também. Vamos lá. Tá, deixa eu ver se eu puxo rapidinho na memória, assim. Eu vou puxar uma história que eu achei bonita, assim, bem profunda, que me vem na questão. Então, assim, a pessoa traz para a dinâmica um terror que ela tinha muito grande assim, que ela não sabia por quê, que ela não tinha noção da origem desse medo, mas ela já estava num pavor tão grande que ela estava quase virando uma síndrome do pânico. E a terapeuta mesmo indicou as constelações porque a psicoterapeuta já não sabia mais o que fazer com essa pessoa, tá? Porque assim, era um terror de que ela ia ser morta ou que ela ia morrer. Então, assim, muito forte essa moça. Daí, nas perguntas, logo de cara, assim, né, quando perguntaram, mas quais as questões, tipo, aconteceu alguma coisa forte na tua família e tal, ela disse que o pai tinha sido assassinado. Aí isso já chamou a atenção. E aí, um pouquinho depois, mais umas conversas, ela disse que o irmão também foi assassinado, né? E aí, a gente pergunta daí, então, que pessoas que você acha que deveria começar, por onde começa o trabalho e tal. Então, ela põe ela, a mãe, as irmãs, né? E esse pai e o irmão. Enfim, ela chamou a família inteira, né? Eram ela, 3 irmãos, um pai e o irmão mais velho que tinha sido assassinado. E aí, assim, as pessoas ela escolhe representantes para cada um desses papéis. Então, a pessoa no centro da roda vai posicionar as pessoas de acordo com como ela sente que eles estariam em um com relação aos outros. E aí todo mundo senta e vai observar, né? Só a consteladora que vai ficar em pé e vai começar a coordenar esse movimento. Então, o que vai acontecer, assim, é que as pessoas no local dessas outras, né, elas vão trazer sensações corporais ou sentimentos desse papel que elas se encontram, né? Então, assim, eu não vou contar a história inteira porque durou 2 horas esse trabalho. Então, assim, às vezes um trabalho ele dura meia hora, 40 minutos, a média 50 minutos é um tempo bem razoável. Sim, sim. Mas às vezes as questões são tão, né, enfim, são complicadas mesmo de se diagnosticar, ou até envolve tantas outras pessoas, tantos personagens que vão tendo que entrar, que leva um tempo maior. Então, assim, só para resumir e entender aonde estava a origem desse medo, né? Então, o que acontece? Esse pai que foi assassinado, ele foi assassinado numa emboscada. Então, a única coisa que ela sabia como dado mesmo para a constelação é que ele tinha, como se fosse pelas costas, né? Ou seja, sim, ele não sabe quem matou, mas que foi uma emboscada, que foi coisa de briga de fazenda, achavam que era até o vizinho, que talvez tinha sido, mas ninguém soube nunca quem o assassinou. O irmão, quando foi assassinado, foi numa briga de bar, deram um tiro pelas costas. Então, assim, tinha um padrão aí de alguma coisa de traição, sim, né? Sim. E quando a constelação se abre no final, porque aí vai puxando, aí o pai vem, aí a menina tinha um pavor, a alma, né? A pessoa que estava representando, na verdade, a filha, que estava com síndrome do pânico e tal,
quando o pai se aproximava, ela gritava de todo jeito, de pavor. E ela mesma, a pessoa que trouxe o problema assistindo, não reconhecia esse pavor, porque ela adorava o pai. Quando morreu, ela tinha 7 anos de idade, entende? Sim. E, enfim, aí vai. Eu sei que no final das contas, qual era a história, né? O melhor amigo do pai matou o pai por conta de um outro amor. Então, teve uma história emocional na vida desse pai, né? Que provavelmente esse amor, na verdade, esse amor não. Esse amigo era casado e deve ter tido um envolvimento emocional entre o pai e essa esposa, que gerou uma traição entre os amigos a ponto do melhor amigo, assassinar o pai dela, né? Só que isso ficou tão claro que na hora que você coloca porque isso é uma das regras da constelação, você trazer o perpetuador, né, da questão, ou seja, aquele que trouxe um mal ou fez uma coisa negativa, trazer de frente para a pessoa que sofreu esse prejuízo, né? Sim. Porque é necessário essa reconciliação. E é tão forte, porque assim, por isso que a coisa mais bonita das constelações é você não julgar. Isso é a coisa que você mais aprende numa constelação. Porque quem estava assistindo a história, a hora que viu o emaranhamento dessa mulher, né, da esposa do amigo com ele, e aí percebeu, agora eu entendo por que ele assassinou o melhor amigo, de cara as pessoas já começam a julgar, tá vendo? Ela traiu o marido, então. Quando se coloca o perpetuador com o próprio assassino, o assassinado um de frente para o outro, o pai da menina que tinha sido assassinado pede perdão, diz agradeço, muito obrigado. Então, assim, na verdade, ele tinha sentido que ele tinha feito um mal muito grande para o amigo e que ele merecia aquele tiro, entende? Então, isso dissolve todo Aí é o a que questão. se chama de desfazer o nó. Desfazer o nó, né? E aí, daí você vai trazendo as outras pessoas, enfim, até que o pai fica de frente para a filha, enfim, você tem as falas de cura, né? Não vou contar a constelação inteira aqui, mas assim, no final, a origem desse pavor, realmente, a família inteira dela tinha atraindo questões de traição e assassinato, porque alguém precisava ser olhado. Essa morte do pai não tinha sido bem explicado, ou seja, esse pai precisava estar indo em encontro a esse assassino e resolvendo essa pendência. Enquanto isso não fosse resolvido, as almas todas familiares que vieram posteriormente a isso iam estar estavam sendo puxadas para essa situação, entende? E os dois são colocados na mesma família, E né? os dois na Isso é mesma. muito importante. O assassino, ele precisa ser recebido no seio da família como um membro dessa família. Isso é o maior desafio. Isso que se chama de perdão absoluto mesmo, né? Caramba. E, assim, conclusão, que você perguntou, e a pessoa, né? Então, assim, 2, 3 meses depois, outra moça. Só na mesma hora, na verdade, quando vão embora, quando acaba o trabalho, você muda o semblante, né? A menina já sai com um sorriso daqui a aqui. Que é como se você tivesse tirado uma pedra de 100 anos de cima das costas de uma pessoa, entende? E depois de uns meses que a gente encontra a pessoa, né, a vida é outra, seguiu outro movimento, entende? Devo admitir que é bem interessante. Cada vez eu me convenço mais de que eu tenho que ver um troço desses pessoalmente. Amigos telespectadores, quem sabe a gente não se encontra no mesmo processo, né? Vocês também estão achando que a curiosidade, o interesse foi despertado e que está na hora da gente sair do comodismo e ir atrás de informações. Tem muitas reuniões aqui sobre constelações familiares. Quem é que pode assistir, quem é que não pode? Me conta. Nós estamos nos encontrando, né, de 15 em 15 dias aqui em Florianópolis. Sim. Né? E todas as pessoas estão convidadas. Toda pessoa que sentir que vai ser beneficiada pelo poder de cura dessa técnica terapêutica está convidada a participar. Toda pessoa que sente que na sua vida ela está numa direção e ela não sabe por que ela está tomando um rumo diferente daquele que ela imaginava, ela pode vivenciar, experimentar e ver até onde ela pode ser beneficiada por essa terapia. Todas as pessoas que se sentem sem um lugar, se sentem sem ser amadas, se sentem rejeitadas, que têm processos de
de depressão profunda, todas as pessoas que sentem que se sentem sem raízes, sem base, como se estivesse prestes a cair num precipício a qualquer momento, Sim. com medo do futuro, com medo do inesperado, né? Todas as pessoas que querem encontrar o seu foco, a sua direção, o seu direito nato de ter realmente todas as possibilidades que a vida oferece, dizendo sim à vida, sim ao amor, e a tudo que é a favor da sua própria caminhada e jornada interior. A essas pessoas que buscam uma resposta. Bom, então, resumindo, pelo que eu estou percebendo, gente, acho que não sobra ninguém, todo mundo precisa ir lá. Então, ok, estamos indo para mais um intervalo. Aguardem, porque no quarto bloco eu vou dar o caminho das pedras, ou seja, vocês com certeza estão querendo conhecer essas duas figuras, né? Eu vou ajudar vocês. Vocês já devem até saber como é que vocês têm que fazer, mas não custa repetir. Mas aguardem que ainda temos mais informações. Só um instante. Muito bem, amigos. Estamos no último bloco. E se vocês querem que eu seja absolutamente sincero com vocês, eu ainda continuo não muito satisfeito, porque, caramba, o assuntozinho para ter informação. E o problema é que, como a Dani e a Sawane disseram com muita propriedade, não é um assunto que com palavras a gente possa explicar como é que se processa essa terapia, esse procedimento. Vocês têm que vivenciar. Então, tudo bem, eu vou enfatizar a necessidade da gente ir lá, pesquisar, sentir na carne o processo. Mas, enquanto isso, vamos procurar um pouco mais de informações. Vejam, eu sei que a Dani, que agora entrou de corpo, alma e espírito, de cabeça nas constelações familiares, mas ela leva uma vantagem, que ela está trazendo uma longa experiência de astrologia para dentro das constelações familiares. E em que isso, Dani, está modificando o procedimento que vocês duas estão adotando junto aos clientes que lhes procuram? Então, na verdade, sim, tem duas formas de abordagem, né, que eu estou formalizando com relação à astrologia junto com constelações, né? A primeira seria, o cliente chega a mim como astróloga, né? Então eu vou fazer o mapa, ou seja, vou trazer a luz do caminho de vida dele aqui na Terra. Então, questões da personalidade, dos desafios, onde está o crescimento dessa pessoa, ou seja, aquilo que ela tem que enxergar. Só que quando termina o mapa, justamente, aí chega no ponto que a pessoa vê o nó da vida, vê aonde que ela deveria crescer e está difícil, dela assumir a própria responsabilidade, e aí eu vou indicar a constelação, né, como a forma da cura. Então agora você viu, você quer olhar isso de frente e de uma vez por todas dar um passo, né, de transformação com relação a essa questão, e aí a gente vai, né, daí entra a Sawane e faz a constelação familiar do assunto que aí eu levo para ela. Que aí eu já sei o nó da pessoa, né, então eu sei exatamente o ponto, porque muitas vezes a dificuldade quando chega uma pessoa crua, que não passou pela astrologia e chega direto só na sal, é a pontuação. Porque se você não pontua exatamente aquilo que você quer ver, a constelação pode se abrir para qualquer lado. Porque você não sabe qual o caminho dessa alma familiar e dessa história familiar envolvida. Então, assim, por exemplo, às vezes a questão dela é a falta de valorização. Só que para eu descobrir que a questão da falta de valorização está muito relacionada com o meu amor do meu pai, né? Então eu quero olhar de frente como é o meu amor e o meu pai, como é a relação amorosa minha com meu pai, para que eu consiga tomar esse amor, e uma vez que eu tomo o amor do meu pai, a minha vida financeira pode prosperar, ou seja, a minha vida pode caminhar, porque é o pai que traz a força de ação
né? Agora, às vezes a pessoa chega lá só com o problema financeiro, mas não tem noção ainda que está muito vinculado com a falta de amor do pai e tal. Então, às vezes ela faz várias, 3, 4 constelações, até que chega na outra, não, eu quero agora olhar eu e meu pai, ponto. E aí vai abrir toda a questão que vai trazer à luz de por que até hoje ela não conseguiu dinheiro, entende? Com a astrologia, eu pulo um monte de etapas, né? Então, porque eu vejo no mapa claramente, olha, tua questão está muito vinculada a teu pai, né? Ou então, não, tua questão está muito vinculada com a culpa com relação à tua mãe, ou com teus irmãos, ou com, enfim, com relacionamento, você não sabe dar, então você é uma pessoa que quer tudo para você, mas não sabe dar nada. E aí, enfim, então a astrologia ela ajuda a pontuar para que quando chega na constelação, a coisa fique muito precisa e aí o salto quântico acontece muito mais rápido. Agora, uma outra forma, né, que a gente está desenvolvendo juntas mesmo, que aí a gente chama de astroconstelação, é eu trazer as energias, na verdade, assim, as representações simbólicas dos planetas. Então, aí eu olho o mapa astral da pessoa, né? Então, eu consigo enxergar, né, os padrões que se repetem, porque você, melhor que ninguém, sabe que o mapa, no fundo, é assim, se você olha uma casa, olha outra, todas estão dizendo a mesma coisa, né? Essa pessoa tem, a questão dela é o ego, então a questão dela, tudo ela faz para o outro, não faz nada para ela. Então, as casas, de formas diferentes, vão estar dizendo a mesma coisa, né? Então, quando eu interpreto esse mapa e consigo sentir exatamente qual que seria a questão mais fundamental e mais primordial do mapa todo, aí a gente põe os planetas, né? Então, eu não abro a constelação pedindo, agora escolha uma mãe, um pai ou uma... Não. Eu pego os planetas que eu vejo que estão relacionados àquela questão e põe, e aí a gente trabalha no que é o atual trabalho do Bert, que chama Movimento da Alma, né? Que é esse último trabalho desenvolvido por ele. É a Science Hellinger. Que é a Science Hellinger, que não tem mais diálogos, não tem mais conversa. Na verdade, o movimento é todo no silêncio, nas percepções corporais do movimento que internamente o meu corpo quer fazer para a harmonia das relações. Né? É um trabalho muito lindo. Mas é o último grito lá do guru. Exatamente, é a formação que eu estou fazendo agora. Você chega você pode finalizar. Você chega numa compreensão, numa harmonia, né, que é muito linda e muito preciosa de ver, que às vezes com as falas vão se perder, entende? Eu gostaria de... Como tem coisa nova, a gente não consegue dar vazão de tudo que aparece, né? Olha, fiquei impressionado com essa informação. Então... O mais lindo desse momento, dessa união, porque na verdade veio assim de um sentir da Dani, né? E veio assim de uma espontaneidade da nossa relação em conjunto. Então, quando nós estávamos olhando o mapa de um cliente da Dani, que tinha terminado de fazer a leitura do seu mapa astral, e a Dani, eu conversei com ela e perguntei qual é a questão mais emergente. Ela disse, essa questão é a principal para ser constelada. Então, juntas, nós observamos entre os planetas quais que caracterizavam, então, o poder pessoal daquela pessoa, que era a questão poder pessoal, certo? Exatamente. E aí ela foi definindo quais os planetas que precisavam estar ali presentes para iniciar o movimento da alma. Mas, por fim, todos participaram e encontraram um bom lugar para que a harmonia daquela questão encontrasse espaço. Ou seja, que a pessoa pudesse resgatar a condição dela e o direito dela de ser quem ela é, de dizer sim e dizer não. O seu poder pessoal. Olha, realmente dá o que pensar. Dá o que pensar. Tem muita literatura sobre constelações familiares aí nas livrarias? Tem várias, diversas, né? Não só do Berta, mas também da Marianne Frank, a Salmene sabe melhor outros nomes de pessoas que estão colaborando muito com o trabalho de constelações, né? Que tem constelação na pedagogia, constelação... Na verdade, eu fiz também a formação participei de workshops da pedagogia sistêmica com Marianne Frank, né? Você é um de nós, é um livro que ela escreve as suas experiências e ela relata como utilizar essa técnica dentro da escola. Como o professor pode se colocar quando recebe esse aluno
né? De que forma que vai interferir na aprendizagem, de que forma vai ser benéfico. Então ela vai colocando como que essa professora se coloca em relação à família, que a família sempre está em primeiro lugar. E ela se coloca sempre numa condição de honrar e reverenciar essa família. Então ela vai colocando todo o movimento de como que uma escola por inteiro, desde a parte administrativa, a parte pedagógica, essa parte do educando e do educador, podem ser beneficiadas pela presença deste estudo em constelações familiares. Existem também nas organizações, que seriam, no caso, as constelações familiares, aliás, as constelações organizacionais, que são voltadas para empresas que necessitam esclarecer alguns aspectos do funcionamento, da estrutura, do desenvolvimento, da inovação de algum aspecto da própria empresa. Entendo. Então, para isso tem literaturas. A editora Atman é uma editora que vem representando a tradução desses livros, que é feita através da Vilma e do Décio, né, através dessa editora. E tem um site que é o www.berthellinger.com, onde as pessoas podem tem um livro que eu posso, né? A gente pode dar o nome de um livro do Bert Hellinger? Pode ser. Porque, na verdade, eu acho que um livro, assim, para quem quer se enveredar nesse caminho, até sentir, talvez conhecer um pouco mais, que é As Ordens do Amor. Sim. Que é As Ordens do Amor, de autoria As Ordens do Amor, Bert Hellinger. Que ele é bem didático. Bert é B-E-R-T. Isso. Hellinger é H-E-L-L-I-N-G-E-R. Isso. Lembram da editora? Da editora do Ordens do Amor. Atman também? Atman? Atman, com N no final. Muito bem. Tem Ordens da Ajuda, que é um outro livro. Tem uma série de livros que são bem ilustrativos. Agora, alguns são bastante técnicos. Nada melhor do que as pessoas participarem da vivência de uma forma simples. Para saber de que lado está soprando o vento. Muito bem. Meus amigos, tá aí. 2 programas em que só se falou de constelações familiares. Nessa brincadeira toda a família está no céu, porque com tanta constelação. E a verdade é que nós temos... Horrível, né? A verdade é que nós temos aqui um produto que eu acho que vale a pena ser experimentado. Eu particularmente vou experimentar. Eu gosto de estudar essas coisas, de conhecer essas coisas, e quem sabe seja o ovo de Colombo pelo qual a gente está esperando há tanto tempo, aqueles que têm problemas. E a pergunta que não quer calar: como é que a gente faz para encontrar essas 2 jovens senhoras? É simples. Caminho das Pedras é que vocês manifestem interesse em entrar em contato com elas. E esse interesse tem que ser manifestado através de e-mail ou de telefone. Então eu peço à técnica que coloque o e-mail da TV Capital, e também é fácil, www.tvcapital.com.br, né, o nosso site, e também o telefone aqui da nossa emissora. E também a título de colaboração, porque eu quero fazer o que tiver a meu alcance para alavancar o trabalho dessas moças, vocês podem colocar os seus e-mails para jdalmal@uol.com.br, que é o meu e-mail particular, ou então meu celular, estou sempre com ele no bolso, 9982-3651. Digam que vocês querem encontrar essas 2 feras em forma de gente, e eu prometo que eu passo o caminho das pedras para vocês falarem com elas pessoalmente. Amigas, estamos chegando no fim do nosso programa, com o coração triste, porque nessas últimas 2 semanas eu aprendi a respeitar e admirar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu espero que nós tenhamos daqui para o futuro outras oportunidades de estarmos juntos para trocarmos nossas figurinhas e também, principalmente,
que eu quero sentar num canto bem sossegado e ficar ouvindo vocês falarem para ver se eu também entro no âmbito das constelações familiares. Agradeço, desejo para vocês toda a sorte do mundo, sucesso. Né? Obrigada. Vocês são pessoas que merecem esse sucesso. E sempre que vocês tiverem novidades, não preciso nem convidar, telefonem e já estão automaticamente convidadas para comparecerem no programa. Obrigada, querida. Ok. E nós, amigos, nos despedimos por aqui, marcando, como sempre já é tradicional, o nosso próximo encontro, semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que vocês tenham uma ótima semana, que vocês coloquem todos os abacaxis de vocês nas constelações familiares, tudo bem, mas vocês vão precisar da ajuda delas. Procurem por elas, garanto que vocês não vão se arrepender. Meu cordial abraço e até a semana que vem.